Salmo 77:1. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Tem momentos em que a alma grita, mas não sai som. A dor aperta, sufoca, inunda o peito, mas ninguém percebe. O mundo segue, e você fica ali, estagnado, quebrado por dentro, tentando se segurar com as forças que ainda restam. E o pior de tudo é quando você tenta orar, mas sente que o céu está em silêncio. Foi exatamente assim que começou o clamor do salmista no Salmo 77. Ele não estava num templo cheio, não estava cercado de glória. Ele estava no limite. E talvez seja aí que você se encontra agora, nesse mesmo lugar de confusão, esgotamento, fé estremecida. Mas ainda assim, você está aqui. E isso diz muito. Se você está ouvindo essa oração agora, é porque algo dentro de você ainda acredita. Mesmo que pequeno, mesmo que frágil, ainda existe um fio de fé segurando sua alma para não desabar de vez. E Deus vê isso. Deus escuta esse tipo de fé. É por isso que a primeira frase do Salmo 77 ecoa tão forte. Clamei a Deus com a minha voz, e Ele me ouviu. Talvez você esteja dizendo agora em pensamento, mas eu já clamei, e nada aconteceu. Eu já chorei, e tudo continuou igual. Eu pedi socorro, e a angústia só aumentou. Mas entenda, Deus não está ignorando sua dor. Ele está trabalhando nela. E hoje, Ele está te alcançando através dessa oração. Respira fundo agora. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que esteja no automático, mesmo que tenha chegado aqui por acaso, esse momento é um divisor. Porque quando o salmista clamou, o céu não respondeu com espetáculo, mas respondeu com presença. E é isso que está acontecendo aqui, nesse exato instante. Enquanto você ouve essas palavras, Deus está te cercando de novo. Mesmo que você não sinta, mesmo que pareça que não está funcionando. Você já se sentiu assim? Como se estivesse orando contra uma parede? Como se ninguém estivesse ouvindo? Como se estivesse falando sozinho? É exatamente esse tipo de sensação que o Salmo 77 descreve. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendia de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ou seja, mesmo clamando, o consolo parecia distante. Mesmo orando, a dor persistia. Mas Deus estava ali, em silêncio, talvez, mas presente. Deus não se ausenta na sua dor. Ele observa no secreto. E às vezes, Ele espera você ir além da reclamação e chegar na profundidade do clamor sincero. E talvez, sem perceber, você já tenha chegado nesse lugar. É por isso que essa oração te encontrou. Porque o céu não desistiu de você. Agora, feche os olhos e permita-se abrir a alma com sinceridade. Ore comigo assim: Senhor, eu estou tentando, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo com a alma cansada. Eu estou aqui, e ainda acredito que o Senhor me escuta. Não consigo fingir força, mas eu te peço, inclina os teus ouvidos para mim. Faz da minha angústia uma ponte para a tua presença. E se for possível, me levanta, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio, mas não me deixa sozinho. Amém. Essa é a oração de quem ainda tem um pingo de fé no meio do caos. E sabe o que Deus faz com esse tipo de clamor? Ele se move. Ele não responde como os homens. Ele não resolve tudo na hora. Mas ele entra no quarto escuro da alma e começa a acender uma vela por vez, até que a escuridão se dissipe. Se você está sentindo isso, se essa oração está falando com você, comente aqui abaixo agora mesmo. Mesmo sem forças, eu ainda creio. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Não porque é um gesto automático, mas porque aqui você vai encontrar palavras como essa todos os dias. Palavras que levantam, que restauram, que te lembram que Deus ainda está perto, mesmo quando tudo parece ausente. Aqui, você não anda mais sozinho. Aqui, a fé ferida encontra descanso.
Aqui, a sua dor encontra resposta. E no próximo capítulo, vamos entrar numa fase ainda mais profunda desse clamor. Quando a alma começa a duvidar até do amor de Deus, mas mesmo assim continua buscando. Você vai entender que até a dúvida pode ser o início da cura. E que Deus não se ofende com a sua confusão. Ele só quer que você continue. Continue comigo. Você ainda vai sair disso mais forte do que entrou, mais curado do que imaginou, e mais próximo de Deus do que jamais esteve. Salmo 77, 3, 4. Lembrava-me de Deus, e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Tem dias em que nem orar a gente consegue. O coração fica pesado demais. A mente confusa demais. E a alma silenciosa demais. Não é porque você não crê. É porque a dor ficou tão intensa, que até a fé parece ter perdido o som. Você se lembra de Deus, mas em vez de se sentir melhor, sente ainda mais dor. Foi exatamente isso que o salmista escreveu. Ele disse: lembrava-me de Deus, e me perturbava. Como se dizer Deus aumentasse a angústia, porque a memória da sua presença contrasta com o silêncio atual. E isso dói. Talvez você esteja nesse ponto. Você ama a Deus, mas está ferido. Você acredita nas promessas, mas está confuso. Você não desistiu, mas também não sabe mais o que fazer. E tudo isso é válido. Tudo isso é humano. Tudo isso está no Salmo 77. Estou tão perturbado que não posso falar. O salmista admitiu. Ele estava tão cansado, tão perdido dentro de si mesmo, que nem conseguia orar mais. Nem conseguia formar uma frase. Nem conseguia abrir a boca. E talvez você esteja exatamente assim. Mas escute com atenção. Deus ouve até o silêncio do teu coração. Ele não precisa das tuas palavras para agir. Ele lê o que você sente. Ele escuta o que sua alma sussurra em lágrimas. Você acha que ele não está vendo? Que ele não percebeu que você perdeu o sono? Que seus olhos estão cansados de esperar uma resposta? Ele viu tudo. E ele mesmo está sustentando os teus olhos acordados. Porque ele quer te revelar algo mesmo na madrugada da dor. E agora, nesse momento, enquanto você ouve essa oração, algo está se movendo no invisível. Sim, porque o fato de você estar aqui é resposta. O fato de você ainda buscar é fé, mesmo que silenciosa, mesmo que sussurrada. E eu quero te pedir algo agora. Se essa oração está tocando a sua alma, se inscreva neste canal. Não para aumentar um número, mas porque a caminhada não pode ser feita sozinho. Aqui, você vai ouvir mais orações como essa. Mais respostas. Mais bálsamo. Mais palavra viva. Mais presença de Deus nos dias em que tudo parece mudo. Você precisa de um lugar onde sua fé machucada possa descansar. E esse lugar existe. Esse canal é uma casa espiritual para corações em guerra. Se inscreva. Caminhe com a gente. E comente aqui abaixo, se quiser. Ainda que em silêncio, eu continuo crendo. Deus honra esse tipo de fé. Aquela que não precisa aparecer. Que não grita, mas permanece. E agora, ore comigo. Mesmo que em silêncio. Mesmo que só ouvindo. Senhor, eu não tenho forças hoje. Não consigo nem falar direito. Mas o Senhor conhece meu coração. Escuta o que não consigo dizer. Recolhe as lágrimas que eu nem mostrei. E permanece comigo. Porque eu preciso de ti. Mais do que nunca. Amém. Você sentiu? Essa oração foi sua. Essa dor é conhecida pelo céu. E essa busca está sendo respondida. Deus não te abandona na confusão. Ele entra nela com você. E começa a reorganizar sua alma. De dentro para fora. E se você chegou até aqui, não vá embora sem se inscrever. Você precisa ouvir os próximos capítulos. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. E Ele quer te levar até o fim. Mais curado. Mais forte. Mais perto. No próximo capítulo,
vamos atravessar a fase mais delicada da alma. Quando a gente começa a pensar que Deus esqueceu de nós. É duro, mas necessário. Porque só quando confrontamos essa sensação é que conseguimos vencê-la. E eu te prometo, você não vai passar por isso sozinho. Fica comigo. Compartilha essa oração com quem também está sem forças. E confia, Deus ainda está escrevendo sua história. Salmo 77, 7, 9. Rejeitará o Senhor para sempre? Nunca mais tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Chega um ponto na caminhada em que a pergunta já não é mais: será que Deus me escuta? Mas sim, será que Ele ainda se importa? É quando a dor demora, e o silêncio se estende, e a alma começa a imaginar que talvez o céu tenha esquecido. Esse é o momento mais vulnerável da fé. É quando você não nega a existência de Deus, mas duvida do seu cuidado por você. E talvez, sem dizer a ninguém, sem demonstrar em palavras, você já se perguntou: será que fui deixado de lado? O salmista viveu isso. Será que o Senhor me rejeitou? Será que Ele não vai mais me tratar com bondade? Será que a promessa dele acabou para mim? Essas perguntas estão na Bíblia. Estão registradas no Salmo 77. Sabe por quê? Porque Deus não se escandaliza com a sua dor. Ele acolhe até a dúvida. Ele escuta até o desabafo que parece heresia. Porque Ele conhece o coração por trás da angústia. O problema não é ter um momento de fraqueza. O problema é se afastar por causa dele. Mas você não fez isso. Você está aqui. E isso significa que, mesmo confuso, você ainda quer permanecer. E isso, para Deus, é tudo. O salmista achava que a promessa tinha acabado, que a bondade de Deus tinha cessado, que não havia mais favor. Mas mesmo assim, ele continuou escrevendo, continuou clamando, continuou buscando. E essa foi a virada. Agora, respira fundo, fecha os olhos e repete comigo, mesmo que em pensamento: Deus, eu não entendo tudo, mas eu continuo aqui. E se essa oração está alcançando você, se esse capítulo está descrevendo o que você está sentindo, se inscreva no canal agora. Não apenas para continuar ouvindo palavras como essa, mas para não se perder de quem está caminhando com você. Aqui, ninguém segue sozinho. Aqui, a fé quebrada é restaurada passo a passo. Aqui, cada capítulo é um pedaço de cura. E o próximo pode ser justamente a resposta que você está esperando. Deixe seu nome no meio da comunidade que está sendo curada com você. Comente aqui abaixo. Ainda que pareça esquecido, eu continuo confiando. Isso não é só um comentário. É um ato profético. E agora, ore comigo, mesmo que em silêncio. Pai, eu achei que o Senhor tivesse me esquecido. Achei que a promessa não valesse mais para mim. Mas hoje, o Senhor me mostrou que ainda está comigo, mesmo quando tudo em mim diz o contrário. Renova minha fé, refaz meu ânimo, restaura minha confiança no teu amor, e me ensina a esperar, com o coração em paz. Amém. Deus te ouviu, e a resposta já começou no invisível. Você pode não ver agora, mas essa oração já virou um capítulo novo na tua história. E se você está aqui até agora, não vá embora sem se inscrever. Deus está construindo algo em você, e os próximos capítulos vão ser fundamentais nessa jornada. Esse canal é mais do que conteúdo. É refúgio, é direção, é continuação. No próximo capítulo, vamos falar sobre o momento exato em que a virada começa. Quando o salmista para de perguntar por quê e começa a lembrar quem Deus é. Essa é a chave, e você vai vivê-la comigo. Fique comigo. A dor está virando testemunho, e o céu está te acompanhando, mesmo no silêncio. Salmo 77, 10, 11. Então disse eu: isto é enfermidade minha, mas eu me recordarei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.
Foi aqui que tudo mudou. Não no cenário, mas dentro do coração do salmista. Porque a maior virada da fé não começa quando Deus faz algo novo. Ela começa quando a nossa alma decide lembrar do que ele já fez. Sim. Enquanto o salmista chorava, questionava, se sentia esquecido, chegou o momento em que ele disse: peraí, essa dor é real, mas é minha. Não é Deus que mudou, fui eu que adoeci por dentro. E a cura começou ali. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Você já chorou, já clamou, já sentiu que Deus te esqueceu. Mas hoje, algo começou a se mover em você. Uma lembrança, um sopro de esperança, uma memória de quando Deus te visitou no passado. E isso é suficiente para reacender a fé. Você lembra quando Deus te sustentou, mesmo quando tudo dizia que não dava mais. Quando Ele calou vozes ao seu redor. Quando Ele te visitou no meio da dor. Quando Ele respondeu com paz, quando você só pedia socorro. Lembra? O salmista decidiu lembrar. E isso virou tudo. Ele disse: eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das tuas maravilhas. Ou seja, mesmo que agora esteja escuro, eu sei que já vi luz antes. E se Deus brilhou antes, Ele pode brilhar de novo. Agora eu te peço, mesmo que você esteja cansado, mesmo que esteja desanimado, se inscreva neste canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque essa caminhada tem mais capítulos. E você precisa continuar recebendo direção como essa. Aqui é o lugar certo para quem precisa lembrar o que Deus já fez. Para quem quer continuar crendo mesmo quando tudo desaba. Para quem entende que a fé precisa ser alimentada, todos os dias. Comente aqui abaixo agora mesmo: eu me lembro do que Deus já fez por mim. Escreva isso. Declare isso. Porque a virada começa exatamente aqui. Quando você para de olhar para o que falta. E volta a se lembrar de tudo o que já foi graça. Vamos orar juntos agora. Senhor, eu estava cego pela dor. Achei que o Senhor tinha mudado. Mas fui eu que deixei de me lembrar. Hoje, eu escolho lembrar das tuas promessas, dos livramentos, dos dias em que o teu cuidado foi tudo o que me sustentou. Eu me lembro da tua fidelidade. E isso já é cura para mim. Obrigado por nunca ter mudado. Amém. Você percebe? Essa oração te devolveu memória espiritual. E quando você lembra, você se reposiciona. Você retoma forças. Você se reconecta. E isso já está acontecendo aí dentro. Agora escute bem. Não pare aqui. Se inscreva. Não é por hábito. É por sobrevivência. A alma precisa ser lembrada todo dia de que Deus ainda está aqui. E os próximos capítulos serão ainda mais profundos, mais vivos, mais curativos. No próximo capítulo, vamos falar sobre como Deus transforma a lembrança em direção. Como Ele pega aquilo que você viveu e transforma em combustível para o que ainda vai viver. O passado não é só dor. Ele pode se tornar base de fé. Compartilhe essa oração com alguém que precisa se lembrar de quem Deus é. Alguém que se perdeu nas dúvidas e precisa reencontrar esperança. Fica comigo. O milagre está crescendo por dentro. Salmo 77:12. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Você já percebeu como o passado pode ser um lugar perigoso? Ele pode se tornar uma prisão, ou um memorial. Depende de como você olha para ele. Muita gente vive presa ao que passou, revivendo a dor, repassando as perdas, reensaiando os traumas. Mas o salmista, no momento em que a fé começa a florescer novamente, faz uma escolha. Meditarei nas tuas obras e falarei dos teus feitos. Ele não escolheu ruminar o que perdeu. Ele escolheu meditar no que Deus já fez. E isso virou a chave. Talvez até aqui, grande parte da sua vida interior tenha sido moldada pelas dores que viveu. Rejeições antigas, palavras malditas que te marcaram, silêncios cruéis que te feriram mais do que gritos, fracassos que até hoje te envergonham,
Culpas que você carrega como se fossem parte de você. Mas agora, Deus está pegando esse passado e transformando ele em direção. Não para te aprisionar, mas para te mostrar o quanto ele já te sustentou. Não há fé saudável sem memória curada. E não há futuro em Deus se o passado ainda for um fantasma. O salmista decidiu: eu vou lembrar do que Deus fez. E mais, eu vou falar sobre isso. Falar do que Deus já fez é resistir ao ataque da incredulidade. É declarar ao mundo espiritual: eu tenho história com Deus. Eu tenho testemunhos. Eu sou fruto de milagres que ninguém viu, mas o céu celebrou. Você consegue lembrar agora de algo que Deus já fez por você? Algo que parecia impossível, mas aconteceu? Uma porta que ninguém abriria. E abriu. Uma lágrima que ninguém enxugaria. Mas ele enxugou? Se sim, isso é seu combustível para o que ainda vai vir. E se isso está tocando você, se essa oração está te fazendo lembrar da tua história com Deus, se inscreva neste canal agora. Não adie isso. Você precisa continuar ouvindo palavras que reacendem a sua fé, porque o mundo vai tentar todos os dias apagar essa chama. Mas aqui, você encontra refúgio. Aqui, sua fé é tratada como prioridade. Deixe aqui nos comentários uma frase simples: eu me lembro do que Deus já fez. Isso é mais que um comentário. É uma confissão. É um ato de fé. É o início de uma nova direção. Agora, vamos orar juntos, com o coração voltado para o que já foi, e os olhos voltados para o que ainda virá. Pai, eu passei tanto tempo preso ao que me machucou, que esqueci de agradecer pelo que o Senhor já fez. Hoje, eu decido me lembrar. Eu decido meditar nas tuas obras. Decido me alimentar da tua fidelidade passada, para caminhar em direção ao futuro que o Senhor preparou para mim. Cura minha memória. Refaz minha perspectiva. E me ensina a andar lembrando quem o Senhor é. Amém. Essa oração é uma libertação. Porque quando você se lembra da fidelidade de Deus, o medo perde a força, a dúvida perde a voz, e o coração encontra direção. Agora, me escuta com atenção. Se você sente que precisa continuar ouvindo palavras como essa, se inscreva. Não adie. Não diga depois eu volto. Você precisa caminhar junto. Você precisa dessa jornada. E o próximo capítulo pode ser exatamente o que sua alma está pedindo. O salmista escolheu meditar e falar dos feitos de Deus. E você pode fazer o mesmo. Compartilhe essa oração com alguém. Alguém que esqueceu da fidelidade de Deus. Alguém que precisa lembrar de onde veio. E de quem o sustentou até aqui. Deus está transformando teu passado em púlpito, em direção, em testemunho, em cura para outras pessoas. Porque a sua história não será marcada apenas pela dor, mas pelo que Deus fez com a dor. E no próximo capítulo, vamos entrar numa dimensão mais profunda. Como confiar quando ainda não há evidências? Quando tudo ainda está escuro, mas o coração decide crer. É aí que a fé verdadeira nasce. E é isso que o céu quer gerar em você. Fique comigo. O melhor ainda está sendo construído. Salmo 77:13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Às vezes, a maior decisão que a gente toma não é sobre mudar de rumo. É sobre continuar, mesmo sem enxergar nada. Você já esteve lá? Aquele lugar onde a oração é feita, mas a resposta não vem. Onde você dá passos, mas tudo ainda parece escuro. Onde o coração quer acreditar, mas os olhos não conseguem confirmar nada. Esse é o momento em que muitos desistem. Mas também é o momento onde a fé verdadeira nasce. No Salmo 77, depois de chorar, duvidar, lembrar e se reerguer, o salmista diz algo que muda tudo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ele entendeu que, mesmo sem ver o caminho, Deus já estava trilhando algo, lá no lugar secreto, lá onde os olhos não veem, mas o Espírito sente. Deus não precisa mostrar o plano inteiro para confirmar que está agindo.
Ele só precisa ser reconhecido como grande, fiel, presente. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Essa pergunta não é teórica, é emocional, é espiritual. É como se ele dissesse, mesmo sem ver, eu sei quem o Senhor é, e isso basta para eu continuar confiando. Talvez você esteja atravessando exatamente esse trecho da estrada. Você já foi tirado do pó, já foi restaurado por dentro, já lembrou das promessas, mas ainda não vê as evidências do que Deus está fazendo. E tudo em você quer parar, quer sentar, quer dizer, não aguento mais caminhar no escuro. Mas essa é a hora de dizer, mesmo sem ver, eu vou confiar. É aqui que a confiança se firma. Não no que os olhos confirmam, mas no que o coração crê, mesmo de olhos fechados. E se essa palavra está te alcançando, se essa oração está acalmando tua alma, permaneça aqui com a gente. Às vezes, tudo o que a fé precisa é de um ambiente seguro para continuar crescendo. Não é sobre se inscrever por hábito, é sobre não caminhar sozinho. Se essa oração falou com você, apenas continue. Volte quando precisar. E esteja com a gente nos próximos capítulos. Porque aqui, cada palavra é feita para fortalecer tua caminhada. Na luz. E na escuridão também. Agora, feche os olhos. E ore assim comigo. Deus, tudo ainda parece escuro. Mas eu me lembro de quem tu és. Grande, fiel, presente. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu sigo. Porque tu estás no controle. Mesmo quando o caminho está escondido de mim. Amém. Essa oração sela algo profundo. Porque quem confia no escuro é quem conhece o caráter de Deus. Você está amadurecendo. Sua fé está ganhando raiz. E essa estação vai passar. Mas o que está sendo formado agora vai permanecer para sempre. No próximo capítulo, vamos entender como os caminhos de Deus se revelam na hora certa. E como ele sempre soube o que estava fazendo, mesmo quando parecia que não. A história ainda está sendo escrita. E você está nela. Fique em paz. Mais perto da luz do que imagina. Salmo 77:19. O teu caminho é no mar, e a tua vereda nas grandes águas, e as tuas pegadas não se conhecem. Existem fases da vida em que tudo parece calmo, mas também sem direção. Você já não está mais afundando, mas também não consegue avançar. É como estar no meio do mar, rodeado de água, mas sem saber para onde nadar. O salmista entendeu isso quando escreveu: o teu caminho, ó Deus, é no mar. É como se ele dissesse: eu não enxergo estrada nenhuma, mas eu sei que há um caminho aí. E essa é uma das verdades mais difíceis e mais libertadoras da fé. Deus tem caminhos onde nós só vemos águas agitadas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você não está mais no pó. Você não está mais preso à vergonha. Você até já fez orações sinceras, mas ainda está esperando o caminho aparecer. E isso é frustrante. A gente quer ver a estrada antes de caminhar. A gente quer sinal antes de decidir. Mas Deus, às vezes, só mostra o caminho enquanto andamos. Ele não revela tudo. Porque o que sustenta não é o mapa, é a confiança. O versículo continua: e a tua vereda nas grandes águas. Ou seja, mesmo em meio ao caos, mesmo quando as ondas são maiores do que você, mesmo quando os pés não tocam mais o chão, Deus tem uma vereda ali, tem uma rota escondida, tem um plano que não se perde, mesmo quando você se sente perdido. Você não precisa ver tudo para saber que Deus está guiando. Você só precisa dar o próximo passo com fé, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem certezas. Você lembra do povo de Israel, diante do Mar Vermelho? Eles não sabiam o que fazer. Não tinham barco, não tinham ponte, não tinham rota. Mas Deus tinha caminho dentro do mar. Ele abriu uma estrada onde só havia desespero. E o mais impressionante: enquanto eles caminhavam, o mar não voltou. Enquanto eles confiavam,
o chão permanecia firme. E talvez essa seja a palavra de Deus para você hoje. Confia. Eu ainda abro caminhos no meio das tuas águas agitadas. E se isso está tocando o seu coração, se você sente que essa palavra chegou no momento certo, apenas permaneça com a gente. Continue recebendo o que Deus está liberando. Aqui é um lugar seguro. Aqui, a sua fé é respeitada. Aqui, as suas perguntas são bem-vindas. E as respostas vêm, no tempo certo. Agora, ore comigo com o coração entregue. Senhor, eu não vejo o caminho, mas eu sei que Tu és o caminho. Estou rodeado de incertezas, mas eu confio que a Tua vereda está no meio das minhas águas profundas. Me guia, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o medo tenta gritar. Faz com que cada passo seja sustentado pela Tua mão. E mesmo que as Tuas pegadas eu não veja, me ensina a seguir a Tua presença. Amém. Você sentiu isso? Essa oração é mais do que palavras. É direção em meio ao mar. É luz no meio da neblina. É segurança em meio ao desconhecido. Às vezes, Deus não vai te mostrar o final, mas vai te dar luz suficiente para o próximo passo. E isso basta, porque quem caminha com Deus não precisa entender tudo, precisa só confiar nele. Agora, respira fundo e receba essa verdade. Você não está perdido. Você está sendo guiado por um caminho que ainda não vê, mas que já está escrito. E se essa palavra falou com você, comente aqui, de forma simples. Mesmo sem ver, eu confio no caminho de Deus. E se quiser continuar recebendo direções como essa, volte aqui sempre. Esse lugar existe para isso. Para fortalecer quem está cansado. Para lembrar o que você carrega. E para dizer, você não está sozinho. No próximo capítulo, vamos mergulhar no poder do silêncio de Deus. Quando ele parece ausente, mas está mais perto do que nunca. E como esse silêncio, às vezes, é uma forma de dizer, eu confio em você para continuar andando. Fique comigo. O mar vai abrir. O caminho vai se revelar. E a sua fé vai crescer como nunca antes. Salmo 77, 17 e 18. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, também as tuas flechas correram de aqui e de ali. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra tremeu e se abalou. O silêncio de Deus não é fácil de suportar. Quando oramos e tudo o que ouvimos é o eco do nosso próprio clamor. Quando o céu parece mudo, e o coração começa a imaginar que fomos esquecidos. Esse silêncio pesa. Machuca, nos faz questionar até mesmo a nossa fé. Mas e se? E se esse silêncio não fosse desprezo? E se ele fosse confiança? O salmista descreve o momento em que o céu parecia em guerra. Relâmpagos, trovões, chuva, abalo na terra. Mas mesmo assim, mesmo nesse barulho espiritual, a impressão ainda era de que Deus estava em silêncio. Você já esteve aí? No meio de uma tempestade, mas com a alma calada, como se Deus tivesse saído da sala. Há momentos em que Deus não fala, mas está agindo. Há dias em que Ele não responde, mas está acompanhando cada passo. Porque Ele é Pai, e pais que amam profundamente, também sabem se calar quando a confiança precisa amadurecer. É como uma criança aprendendo a andar. O pai segura pelos braços, ensina o equilíbrio, mas em algum momento, ele solta. Fica a 2 passos de distância, observando, torcendo, pronto para segurar se a queda for forte demais. Mas ele não intervém a cada movimento, porque sabe que o filho precisa aprender a confiar em si mesmo. E talvez, é isso que Deus está fazendo com você. Ele te ensinou, te restaurou, te renovou por dentro. E agora, silencia, não porque foi embora, mas porque quer ver até onde a tua fé te leva. Ele não se ausentou, ele só parou de te carregar no colo, porque agora, você tem maturidade para caminhar. O Salmo diz que a terra tremeu e se abalou, mas mesmo assim, Deus continuava soberano. Nada do que está acontecendo na tua vida agora surpreendeu o céu.
Nada escapou do controle divino. Nada foi acidental. Deus ainda está guiando. E talvez, tudo que Ele está esperando de você agora, é uma escolha silenciosa. Há de continuar confiando. Mesmo quando a alma não ouve mais promessas. Mesmo quando o coração não sente mais arrepios. Mesmo quando tudo ao redor diz para parar. Esse é o momento de amadurecer, de se posicionar, de orar sem apoio emocional, de crer sem provas visíveis, de amar a Deus, mesmo quando Ele não te responde do jeito que você gostaria. Agora feche os olhos por um momento e diga no fundo da alma: eu ainda estou aqui, Deus. Mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir, eu continuo confiando. E se essa oração é sua, se essa palavra te alcançou, apenas continue voltando. Esse lugar foi preparado por Deus para nutrir a sua fé, para lembrar o seu coração do que realmente importa, para te fortalecer enquanto Ele trabalha, em silêncio. Não precisa forçar nada, não precisa se convencer de nada, apenas permaneça. E se desejar, escreva nos comentários: mesmo em silêncio, eu confio. Essa simples frase é uma chave, uma semente, uma declaração espiritual que muda atmosferas. Agora, ore comigo, com o coração aberto. Senhor, o teu silêncio me assusta às vezes. Eu sou humano. Preciso de respostas. Mas hoje eu entendo que o teu silêncio é confiança. É maturidade. É ensino. Continua comigo, mesmo que calado. Me sustenta, mesmo que não fale nada. Porque eu continuo. Porque eu confio. Amém. Essa oração sela uma aliança. Uma entrega que não depende de emoção, mas de convicção. Deus está te firmando. Está te amadurecendo. E está preparando algo que só será revelado no tempo certo. Se você sente isso, se o Espírito Santo está trazendo paz aí dentro, apenas continue caminhando com a gente. Esse caminho tem mais capítulos. E o próximo pode ser o momento da resposta. No próximo capítulo, vamos falar sobre quando a promessa finalmente começa a se manifestar. Quando o céu começa a deixar rastros do que está por vir, e a alma percebe: eu estava sendo preparado o tempo todo. Fique comigo. Deus ainda está escrevendo a parte mais linda da sua história. Salmo 77:14. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Há um momento da fé em que o barulho da angústia cessa, mas ainda não se ouve o som da resposta. O coração se aquieta, o desespero se silencia, mas a promessa ainda não chegou. É nesse ponto exato que muitos desistem, porque não é mais a dor que grita, é o silêncio que pesa. E é exatamente aí que Deus começa a sussurrar, não com trovões, nem com visões celestiais, mas com uma paz sutil, uma sensação de que algo mudou, mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda. É como se o céu dissesse: fica firme, eu já comecei a me mover por você. O salmista chega nesse ponto quando escreve: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Ele não está afirmando isso porque já viu o milagre. Ele está lembrando do que Deus é, mesmo sem ver nada ainda. Esse é o tipo de fé que sustenta no vale. Fé que não depende de provas. Fé que respira fundo e diz: eu conheço quem meu Deus é, e isso me basta. Talvez você esteja exatamente aí. Você não está mais gritando de dor, mas também ainda não está celebrando a resposta. Está nesse lugar entre o sofrimento e o cumprimento, entre a lágrima e o testemunho, entre o clamor e a colheita. Esse lugar é sagrado, porque é onde Deus começa a sussurrar. E os sussurros de Deus são diferentes. Eles não vêm com barulho, vêm com convicção, vêm com lembranças de outras vitórias, vêm com promessas esquecidas que voltam à tona, vêm com uma fé que cresce, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela certeza que brota do nada, no meio de um dia comum, como se o Espírito Santo dissesse baixinho: vai chegar, não desiste agora.
É sutil, mas é real. Essa é a fase em que o céu sussurra, antes de falar alto de novo. É o tempo da maturidade, tempo da confiança profunda, tempo da perseverança silenciosa, onde você não precisa mais de sinais para crer, porque já carrega dentro de si a certeza do que Deus prometeu. Ore comigo nesse momento, com calma, com profundidade, com entrega. Senhor, eu ainda não vejo tudo, mas eu sinto teu sussurro, uma paz que não faz sentido, uma esperança que não vem de mim, mas que cresce todos os dias. Fica comigo, fala comigo, mesmo que seja baixinho. Eu quero reconhecer a tua voz no meio do silêncio, e continuar andando, mesmo que os meus olhos ainda não vejam. Amém. Esse tipo de oração move o céu, porque ela nasce da confiança, não de pedidos, mas de relacionamento. E Deus sempre responde os que confiam. Se essa palavra tocou seu coração, se você sentiu o sussurro de Deus aí dentro, comente com fé. Eu estou ouvindo o sussurro da promessa. Não apenas como frase, mas como uma profecia sobre você. Ainda tem muito por vir neste capítulo. Existem promessas que não gritam. Elas crescem em silêncio. E é por isso que muitos não percebem. Desistem no meio. Acham que Deus está demorando, quando, na verdade, Ele já começou. O céu trabalha no invisível. Enquanto você dorme. Enquanto você chora. Enquanto você apenas continua. Lembra de Elias, no monte? Ele esperava Deus em meio ao vento forte. Depois no terremoto. Depois no fogo. Mas Deus não estava ali. Deus veio no sussurro suave, na brisa delicada. E foi naquele silêncio que Elias ouviu mais do que em qualquer tempestade. Talvez seja isso que Deus quer ensinar a você. A reconhecer sua presença sem depender do impacto emocional. A perceber os sinais sem exigir provas visíveis. A caminhar por fé, e não por vista. Esse é um novo nível de maturidade espiritual, onde você não busca mais apenas as mãos de Deus, mas o rosto dele, onde você não espera mais só por bênçãos, mas por intimidade. O salmista escreve: Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Ele está lembrando o próprio coração, do que Deus já fez, do que Deus é capaz de fazer, e do que Deus fará novamente. Essa memória espiritual é vital. Quando a mente quiser desistir, traga à memória o que te dá esperança. Relembre os livramentos, os milagres, as respostas inesperadas, as orações que foram atendidas depois de tanto tempo. Lembrar é resistir. Você não chegou até aqui por acaso. Houve dias em que você quis parar, dias em que você pensou em abandonar tudo, mas algo te manteve de pé, e esse algo tem nome: presença. É a presença de Deus que sustenta quando tudo parece cair. É ela que alimenta sua alma quando não há pão. É ela que aquece seu coração quando tudo está frio. E é ela que agora sussurra: a promessa está vindo. Agora, respira fundo. Fecha os olhos. Sente isso. Deus está aqui, não com alarde, mas com paz. E onde há paz, há propósito. E onde há propósito, há promessa. Essa parte da jornada é difícil, mas é gloriosa, porque é onde a sua fé deixa de depender de evidências e passa a se sustentar na confiança. E isso agrada o coração de Deus. Você percebeu que Deus nunca corre? Ele não se atrasa, mas também não se apressa, porque o tempo dele é diferente. Ele mede o tempo não com relógios, mas com propósitos. E quando o propósito está pronto, a promessa chega. Nunca antes, nunca depois. Exatamente no ponto em que a sua alma foi moldada para recebê-la. Por isso dói esperar, porque enquanto você espera por algo, Deus está esperando por alguém. E esse alguém é você, transformado, lapidado, preparado. Essa espera não é castigo, é construção. É onde você se torna forte o bastante para carregar o que está por vir. Porque a promessa, quando chega, tem peso.
E só corações forjados no silêncio conseguem sustentar o que vem com ela. Por isso o Espírito de Deus está te conduzindo até aqui. Por isso você chegou até esse capítulo. Porque Deus sabe que você está perto, que já ouviu o sussurro, e que agora precisa apenas de firmeza para não sair do lugar. Firmeza, mesmo sem forças. Fé, mesmo sem sinais. Esperança, mesmo sem respostas. Isso é o que move o céu. A brisa do Espírito já está soprando sobre o seu deserto. Você não está vendo as águas, mas a atmosfera já começou a mudar. E tudo o que Deus espera é que você permaneça. Talvez você já tenha feito tudo o que podia. Talvez já tenha orado, jejuado, esperado, e agora não sabe mais o que fazer. Então deixa eu te dizer com todo o amor. Agora é hora de descansar. É hora de confiar. É hora de permanecer. Não tente acelerar o tempo. Não tente manipular o processo. A promessa de Deus não precisa da sua pressa. Ela precisa da sua confiança. Ore agora com descanso no coração. Senhor, eu não vou correr mais. Não vou tentar apressar o teu agir. Eu me rendo ao teu tempo. E confio no teu cuidado. Porque sei que o que vem de ti chega na hora certa. Me dá paz enquanto espero. E firmeza enquanto caminho. Amém. Agora, apenas fique aqui. Respire. Permaneça. Porque o próximo passo não depende da sua força. Depende da direção de Deus. E Ele já começou a sussurrar. O que o inimigo mais teme não é quando você está no auge. Não é quando você está sorrindo. Não é quando tudo vai bem. O que ele mais teme é quando você está no meio da dor, no meio do silêncio, no meio da espera, e ainda assim escolhe confiar. Esse tipo de fé desarma o inferno. Esse tipo de confiança quebra cadeias invisíveis, porque mostra que sua base não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. A brisa que você sente agora, esse pequeno alívio, essa presença doce, é Deus te lembrando: eu continuo no controle. Você pode ter perdido forças, mas não perdeu o favor. Você pode ter sido ferido, mas não foi esquecido. Você pode ter chorado em silêncio, mas o céu ouviu cada lágrima. Lembre-se, as maiores manifestações da glória de Deus na Bíblia sempre vieram depois do silêncio, depois do deserto, depois da cova, depois da cruz. José foi traído, vendido, preso, mas foi no silêncio da prisão que Deus preparou o trono. Davi foi esquecido no campo, perseguido, humilhado, mas foi no silêncio das cavernas que Deus forjou o rei. Jesus foi ao Getsêmani, onde o céu parecia calado, mas foi ali que a salvação começou. Silêncio, na linguagem do céu, não é ausência, é preparo, é anúncio, é movimentação invisível. E agora, no meio desse silêncio que você vive, Deus está falando, talvez não com palavras, mas com presença, talvez não com milagres imediatos, mas com paz constante. E isso é um milagre. A paz que te sustenta é o sinal de que o céu está agindo. Então, se você sente essa paz, mesmo no meio da espera, mesmo sem ver nada mudar, saiba, você já entrou na atmosfera do cumprimento. E sabe o que isso significa? Que a promessa não está mais distante. Ela está se aproximando, com passos suaves, mais firmes, com o som de Deus caminhando em sua direção, no tempo exato. Respire fundo. Sinta isso. A atmosfera mudou. A presença está aqui. E você está exatamente onde deveria estar. Quando a alma amadurece na espera, ela para de correr atrás da promessa e começa a andar lado a lado com Deus. E então, sem aviso, sem alarde, ela começa a ver os primeiros sinais. Pequenas coisas, sutilezas, portas que se entreabrem, pessoas que surgem do nada. O favor começa a respingar, e algo dentro de você diz:
Está começando. É como aquela madrugada escura que, de repente, ganha um tom mais claro no céu. Não é ainda o sol, mas já é a certeza de que ele vem. E talvez você já esteja nesse ponto. Você sente, você percebe, você não vê completamente, mas já não é mais como antes. Sabe o que isso significa? Que o tempo da espera não foi em vão, que cada lágrima foi plantada, que cada oração foi colhida, que cada silêncio foi respondido. Deus estava construindo algo, e agora está prestes a mostrar. Mas ainda não tudo, ainda não completamente, porque o clímax da promessa será revelado no momento exato. E é por isso que você precisa continuar, porque o melhor ainda não chegou. O que você viu até aqui é só o começo, é só o prenúncio. Se esse vídeo te tocou, se você sentiu que Deus está sussurrando dentro do seu espírito, não fique sozinho nessa caminhada. Se inscreva agora no canal. Ative o sininho. Deixe seu comentário. Isso é mais do que interação. É fé em movimento. E amanhã, no próximo vídeo, você vai entender por que Deus te manteve de pé quando tudo ao seu redor desabou. Porque a promessa que sussurra hoje vai gritar vitória amanhã. Deixe nos comentários. Eu vou permanecer até o fim. Essa frase será a sua aliança com o céu. E o céu nunca quebra aliança. Até amanhã. Algo vai acontecer. Você não pode perder.